Opa, e aí pessoal, tranquilos? Beleza, então vamos lá, né? Professor Mal na área, dando sequência ao nosso CRUD aí em PHP, né? E se a gente for fazer um repeteco aí das nossas últimas aulas, na verdade, a gente está fazendo um CRUD aí junto com um sistema de login. E só para a gente voltar um pouquinho, só para a gente relembrar, a gente compreendeu os conceitos de sessões, né? E aprendemos depois a fazer toda a rotina para que você tenha um sistema de login. Na nossa última aula, nós criamos a nossa base de dados e também criamos um arquivo que faz a inserção de dados na tabela. Só para que a gente possa recuperar isso, eu vou aqui carregar o meu ambiente, tá bom? Eu vou aqui carregar o champ, dar o start no Apache, dar o start aqui no MySQL, para que a gente possa carregar o nosso ambiente e dar sequência aí no que a gente precisa, para que a gente possa estar trabalhando e dando sequência aí. Aqui eu vou agora chamar aqui o meu Apache, né? Meu servidor Apache, lembrando que a nossa pastinha aqui criada na aula passada foi a 0811. Estou chamando aí meus arquivinhos que estão aí. Esses foram os arquivos que nós criamos aí na nossa última aula. Nós utilizamos todos eles. Eu vou chamar aqui também o meu phpMyAdmin. Vou chamar aqui o meu BD site, que foi a base de dados criada, e a nossa tabela TBL usuário criada na aula passada. Se vocês verem, tem bastante conteúdo aqui. Eu andei brincando um pouquinho, né? Eu vou inclusive aproveitar aqui, vou excluir alguns registros aqui, para não ficar uma quantidade muito grande de registros, né? A gente andou fazendo aí alguns testes, e aí eu vou dar um delete aqui, ó, sim, delete from, pronto. E aí a gente vai fazer um teste aqui para verificar se continua funcionando, né? Lembrando que eu abro o meu formulário, deixamos isso daqui pronto semana passada, né? E eu vou aqui abrir o meu formulário, vou colocar aqui com letra maiúscula, tá aqui, ó. Colocar aqui o sobrenome. Opa. Também aqui eu colocar um número de celular aleatório. Colocar aqui uma data de nascimento. Tá aí um e-mail. E aqui eu vou colocar a senha 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Vou clicar aqui no cadastrar. Dados atualizados com sucesso. Eu vou clicar aqui na minha base de dados. Se eu clicar aqui no procurar, a informação está ali atualizada com sucesso a nossa informação. Importante, tá? Lembrando que a nossa tabela, ela não vai aceitar, né, dois e-mails, dois usuários com o mesmo e-mail naquela outra tabela ali. Então a gente não pode ter dois usuários com o mesmo e-mail. Tá ali o usuário cadastrado. Agora é a hora que a gente precisa, tá aí realizado o teste, né? Reativamos os sistemas e a gente vai pegar e vai subir esses arquivos, né? Colocar esses arquivos lá no nosso Workspace. E só para a gente relembrar um pouquinho antes da gente fazer isso, né? Deixa eu puxar aqui o meu Sublime e eu vou abrir essa pastinha só para a gente relembrar o que tem aqui, Open Folder, e eu vou buscar. Tá lá no nosso htdocs do Champ. Então, só para a gente relembrar o que tem em cada uma dessas pastinhas, está aqui. Opa, peguei errado, né? É a pasta aqui 0811, selecionar. Então, ó, eu tenho aqui o arquivinho que faz a conexão com o meu banco de dados local, o arquivinho que desconecta a minha base de dados. Eu tenho aqui o BD inserir, lembra, a gente fez o BD inserir que insere os dados de uma vez sem utilização do formulário. Eu tenho depois o nosso formulário, está aqui o nosso formulário, e eu tenho aqui o BD inserir forms. Lembra, a gente substituiu aqui, ó, os dados que estavam aqui fixo pelas variáveis aqui, ó, que estão vindo do nosso formulário pelo método post, ó. Então a gente substituiu os valores daqui pelo nome das nossas variáveis. E aí a gente deixou isso funcionando. Esse cara aqui eu vou falar dele daqui a pouquinho. Eu não lembro se eu falei dele na aula passada, acredito que não, mas a gente vai falar dele daqui a pouquinho. Tá bom? Então tá aí, é hora de eu subir tudo isso lá para nossa hospedagem. Então, ó, vou fechar aqui todo mundo.
Tá aqui, ó, tô fechando todo mundo. Beleza, vou fechar aqui também. E eu vou lá na nossa hospedagem, vou subir lá, vou subir esses arquivos. Então eu vou lá no Hard Space, tá bom? Eu vou clicar aqui para fazer a conexão. E enquanto ele faz a conexão, vou dar um pause aqui na gravação para a gente não ficar muito tempo aguardando. Prontinho, já estamos conectados aqui. E antes de eu clicar em qualquer local, eu vou duplicar essa aba, ó, o botão direito aqui, vou duplicar ela. Por que eu vou duplicar ela? Porque eu vou trabalhar em dois locais. Nessa primeira aqui, eu vou clicar no gerenciador de arquivos. Nessa segunda aba, eu vou clicar no gerenciador de banco de dados, para que a gente possa localizar a nossa base de dados criada. Então, aqui eu tenho a base de dados e aqui eu tenho o gerenciador de arquivos. Vou abrir aqui uma pastinha. Eu não sei como é que você está organizando aí os seus diretórios na sua hospedagem. Está aqui a minha pastinha 0811. Está aqui. Está vazia, ó. Então eu vou subir todos os meus arquivos para cá, ó. Vou fazer o upload deles. Eu vou buscar ele lá no htdocs do Champ. Está aqui, htdocs. Cadê? 0811. E vou buscar aqui, ó, todos os arquivos. Ctrl A, menos esse daqui, ó. E esse daqui ainda não, ó. Todos os arquivos que vão ser utilizados. Upload. Tá aí, vou deixar aberto aqui, vou cancelar. E agora aqui na outra guia eu vou abrir a nossa base de dados criada na aula anterior. Tá bom? Na verdade, essa base de dados nós criamos ela, né, lá no nosso Champ local. E se você perceber, eu tenho aqui uma tabelinha usuário, ó. Só que eu vou dar um drop nela, eu vou eliminar ela, ó. Porque eu acredito, quem está junto comigo, não tem essa tabelinha usuário aí, lá na nossa hospedagem, no WordSpace, na base de dados. O que eu vou fazer agora? Eu não trouxe para cá os arquivos, eu preciso trazer para cá a nossa tabela. Então eu vou voltar aqui, ó, na nossa base de dados do localhost, tá aqui, ó. E eu vou clicar aqui, ó, no exportar. Vou dar um clique aqui no exportar e vou simplesmente aqui, ó, clicar no executar. Ele vai fazer o download aqui de um arquivinho para mim. Se você utiliza o Chrome, vai vir aqui na parte de baixo. Botão direito, né? Tá aqui, ó, TBL usuário 2, né? Porque eu já fiz isso outras vezes, né? Eu vou abrir aqui a pastinha e eu preciso fazer uma edição nesse arquivo. Tá aqui, ó, vou clicar nele com o botão direito. Eu vou abrir ele aqui no Notepad+, mas pode ser qualquer outro editor que você tenha aí. Tá bom? Deixa eu fechar aqui para não confundir muito, né? Tá aí, ó. Então, olha só, o que acontece? Olha o nome da base de dados aqui, ó. BD Site. Essa base de dados aqui é a nossa base de dados aqui, ó, local. Só que lá no WordSpace, a nossa base de dados ela tem esse outro nome aqui, ó. Então, eu vou pegar este nome. Eu vou copiar, Ctrl C, e vou colocar aqui nesse local, ó. Então, eu preciso fazer essa modificação para que na hora que eu leve a minha tabela lá para o WordSpace, a minha tabela já vá pronta, criada, né? Já com o nome da base de dados correta. Eu vou aproveitar também aqui, pessoal, e eu vou retirar essa parte, ó. Eu quero a minha tabela lá vazia, então eu vou apagar essa parte, porque eu quero a minha tabela vazia. Eu vou salvar aqui o meu arquivo. Está aqui salvo, né? E agora eu vou aqui no WordSpace, ó, lembrando, pessoal, professor, é o WordSpace, ó, começa com suporte DD, e aqui é localhost, tá bom? Então, ó, estou aqui na minha base de dados, eu vou importar esse arquivinho que a gente acabou de editar, procurar, ele está aqui, ó, já, TBL usuário 2, abrir, e agora eu vou executar aqui, ó. Prontinho, ó. Com isso eu tenho a minha tabela cliente agora, ou melhor, cliente não, né? A minha tabela usuário, ó. E ela tá vazia, não tem nenhum registro nela ainda. Então agora é hora da gente fazer um teste. Só que tem um detalhe importante, pessoal. Se você vier aqui no BD conectar, ó, estou abrindo aqui o nosso arquivo do BD conectar, ele ainda está conectando a minha base de dados local. E eu preciso colocar aqui as informações para ele fazer a conexão da minha base de dados online. Então, eu vou fazer uma substituição desta linha aqui, ó. Essa linha aqui ela vai ser substituída, ó, porque está local. Colar aqui, né? E aí, vou até inclusive mostrar onde encontra essas informações, ó. Tá aqui, ó.
colei as informações já, tá bom? Então, o que que eu tenho aqui, ó? Só para a gente saber. Eu acho que tem um parêntese a mais ali, vamos ter certeza. Então, ó, eu vou tirar aqui essa indentação um pouquinho. Então, eu tenho o nome da nossa, ou melhor, o localhost da nossa base de dados. Eu encontro essa informação aqui, ó. Clico aqui no finalzinho de mais, information. E aí eu tenho aqui, ó, o nome da nossa base, o local da nossa base de dados, o endereço. Então, já está aqui. O nome da nossa base de dados, eu preciso aqui do nome da nossa base de dados. Eu encontro ela também aqui, ó, o nome da nossa base de dados. Na sequência, eu tenho a senha, eu preciso da senha do nosso... Na verdade, pessoal, usuário, senha e base de dados, tá bom? Para não criar confusão, ó. Usuário, senha e base de dados. Lembrando que quem assistiu a nossa aula passada está aqui, o usuário, a base de dados, essa senha está criptografada e aí você precisa lembrar a senha que você criou na sua base de dados na nossa última aula. Vou salvar aqui o nosso arquivo. Tá aqui, ó, salvei o nosso arquivo. Tá bom? Eu vou voltar aqui. Deixa eu colocar concatenar aqui novamente, né? Assim, deixa eu verificar, ó. Abriu um parêntese, fechou, abriu outro, certinho, não tem nada mais não. Deixa eu salvar e voltar. Tá aqui. Esqueci de concatenar, né? Você nem me avisa, né? Então vamos só concatenar aqui, ó. Pronto. Salvei. Voltei. Para a gente verificar se isso daí está funcionando, eu vou simplesmente pegar esse link, dou um clique aqui, ó, nessa linha, Ctrl A para selecionar tudo, Ctrl C para copiar. Eu tenho que abrir o arquivinho formulário. Vou abrir uma nova guia. /formulário.php. Opa, PHP não, HTML. E aí a gente vai fazer um teste. Vou colocar aqui, ó, Maurício. Opa, tem aí. Colocar um número qualquer aqui de celular. Aqui. Prontinho. Colocar um e-mail aqui, ó, mal@mal.com.br. Colocar uma senha 1, 2, 3, 4. Vou clicar aqui no cadastrar e... Opa, base de dados atualizada. Vou clicar aqui na minha base de dados, procurar. Prontinho, ó, tá lá, ó. Tá feito o cadastro. E se eu tentar repetir o mesmo cadastro? Vamos lá, ó. Vou voltar aqui, ó, no inserir dados. Vou simplesmente colocar aqui de novo a senha 1, 2, 3, 4. Cadastrar. Opa, deu erro. Por que que deu erro? Alguém lembra por que que deu erro? Porque simplesmente aqui na estrutura da nossa tabela não é permitido, né, que eu tenha duas pessoas com o mesmo e-mail, ó. O e-mail é único, ó. Então eu preciso vir aqui, né, ó, e eu preciso colocar aqui um outro e-mail, ó. Aí ele vai aceitar. Eu gostaria de chamar a atenção para vocês aqui na base de dados, ó, foi procurar. Olha só aqui, pessoal, ó, olha a acentuação, o problema que deu. Eu preciso fazer um tratamento disso. Eu preciso tratar esse problema da acentuação. Para que eu possa fazer esse tratamento, eu vou acrescentar uma linha de comando, né, no minha base de dados, no meu conectar. Então eu vou vir aqui de novo, ó, o meu arquivo conectar, vou abrir ele e vou acrescentar aqui nele uma linha de comando. Vou dar um clique aqui no final. Deixa eu chegar aqui no final. Pronto, e vou colar uma linha aqui, ó. Prontinho, ó. Eu estou chamando aí a função MySQL set, chamando a conexão e estou definindo que a conexão ela é do tipo UTF-8, né? Isso vai fazer com que eu não tenha mais problema com a acentuação, ou esse problema seja minimizado. Ó, vou salvar aqui mais uma vez, vou voltar, aqui em cima vou voltar no meu formulário, vou colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, cadastrar. Cadastrado com sucesso. Se eu venho aqui na nossa base de dados procurar, tá lá, ó, acentuado agora certinho, resolvido o nosso problema da acentuação. Então tá aí.
Para que a gente possa aproveitar essa aula já que a gente está cadastrando, né? A gente pode inclusive melhorar um pouco, né? Aquele nosso arquivo de inserir dados. A gente pode dar uma melhorada naquele arquivo nosso de inserir dados. Para isso, pessoal, eu vou simplesmente agora, vou mudar aqui um pouquinho a maneira de trabalhar e eu vou deixar aqui a minha base de dados aqui aberta. Eu vou deixar aqui no meu formulário, tá bom? Eu vou deixar aqui o meu WordSpace aqui conectado e a gente vai mexer nesses arquivos um pouquinho para que a gente possa já deixar funcionando o nosso login, o nosso form de login. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou abrir aqui o meu htdocs, deixa eu vir aqui a minha pastinha. Então, vou clicar aqui no date, champ, htdocs. Eu vou pegar essa pastinha aqui 0811, né? E eu vou fazer uma cópia dela, Ctrl C, Ctrl V. E eu vou mudar ela aqui, vai ser a minha pastinha de hoje, ó, 0819. Prontinho. Deixa eu verificar se eu tenho o Sublime ali. Eu tenho o Sublime, mas eu estou com os códigos ali, né? Eu vou abrir o meu Sublime. Eu vou abrir aqui uma janelinha do meu Sublime. E eu vou abrir essa pasta que eu acabei de criar. Folder. Vou abrir essa pastinha que eu acabei de criar. Então, vou trazer aqui no Champ o htdocs. Essa nova pasta de hoje. Abrir ela, pronto. E aí, pessoal, a gente vai começar a fazer algumas modificações em alguns arquivos. Então, ó, vou deixar aberto o BD Conectar. Esse BD Conectar ele já não está mais atualizado, né? Está desatualizado. Eu preciso, inclusive, eu vou atualizar ele certinho com o mesmo código que está aqui, ó. Então, ó, vou abrir ele. Vou deixar ele certinho. Então, ó, vou dar um Ctrl A, Ctrl A aqui dentro. Ctrl C, né? E Ctrl A aqui, Ctrl V, está aí atualizado certinho. Vou salvar. O BD desconectar, está aí, não vou precisar mexer nada. Esse BD inserir, olha só, é aquele lá que inseriu os dados físicos, brutos, né? Esse cara eu não preciso mais dele. Então eu vou fechar ele aqui e vou simplesmente deletar ele aqui do meu projeto. Esse daqui é o meu BD, né, que ele está inserindo as informações do meu formulário, lembra? Ó? Só que eu fiz ele dessa forma para que você entenda o conceito aí da base de dados e como que a gente pode ver isso de uma maneira bastante simples. A gente vai fazer esse arquivo hoje um pouco mais simplificado. Então, eu vou apagar esse cara também, né? Eu vou aqui, ó, o BD inserir form, né? Eu vou apagar ele também. Tudo bem? Lembra que eu fiz uma cópia antes, hein? Eu estou apagando ele aqui, ó. Vou dar um delete nele. Tá aqui, ó. Esse arquivinho aqui é o que nós vamos utilizar hoje, ó. O BD inserir. Só que eu andei dando uma modernizada nele. Então eu vou dar um delete nele aqui. E eu vou trazer para ele aí um código atualizado para ele. E eu vou explicar direitinho para vocês o que esse código está fazendo. Então, ó, vou copiar aqui. Vou colar. Salvei. E olha só, pessoal, que interessante. O que eu tenho nesse código? Ele começa aqui já com PHP. E esse arquivinho aqui, ele vai ser chamado pelo nosso arquivo aqui de formulário. Inclusive, pessoal, esse botãozinho, esse arquivinho de formulário aqui, eu vou renomear ele. Ele vai ter um novo nome, vai ser o arquivo formulário, eu vou mudar ele, vai ser o BD, underline, form, underline, CAD, underline, usuário, .html. Por que essa mudança? Porque, opa, ficou um U a mais ali, né? Então, vamos renomear novamente, né? Para tirar esse U aqui, ó. Por que a gente renomeou? Para seguir o padrão dos arquivos, né? Tá bom? E olha só, esse aqui, ele está indo buscar, ó, o action, está indo buscar o inserir form que a gente excluiu. Então, a gente já vai mudar aqui, ó. Ele vai buscar quem? Ele vai buscar este daqui, ó, BD inserir usuário, né? Usuário. Pronto. Salvamos. Então, ó, já está certinho aqui, ó. Esse arquivo, o nosso formulário, a gente trocou o nome, trocou o arquivo que ele vai buscar. E agora, pessoal, a gente tem aqui um BD inserir usuário um pouco mais profissional,
um pouco mais usual aí dentro do ambiente de produção. Então, ó, o que esse arquivo faz? Ele chama a nosso BD conectar, então aqui ó, ele chama a conexão com o banco de dados. Na sequência, ele recupera as informações que estão vindo via post do nosso arquivo de formulário. E aí, para quem já está acostumado com o banco de dados, com trabalhar com banco de dados, nós já temos aqui uma query muito mais utilizável e mais fácil, com código mais enxuto. Então eu já dou aqui o meu SQL query, tem aqui ó, a minha variável SQL, estou dando uma SQL query, chamo minha conexão, que está vindo daqui, e já dou um insert into table usuário, e olha só, como eu estou usando todos os campos, ó, na ordem que eles estão dentro da minha tabela, eu não preciso colocar o nome dos campos, eu só coloco os valores deles. Então eu já tenho aqui todos os valores e eu fechei. Quem está acostumado com banco de dados sabe como funcionam esses comandos, e, ou seja, em vez de fazer aquelas 14 linhas que a gente tinha naquele anterior, em 2 linhas eu resolvo o problema, tá bom? Se ficou confuso e quiser usar outra maneira que a gente passou a semana passada, pode manter também. E olha só, se ele conseguir executar olha só o que a gente fez, se ele conseguir executar e criar essa variável, eu tenho aqui ó, uma mensagem, ó, tá aqui ó, uma mensagem. Qual é a mensagem? Você foi cadastrado com sucesso. Essa mensagem ela está dentro da variável MSG. Porém, se ele não conseguir realizar essa instrução, a mensagem que eu tenho ó, é o MSG houve um erro. Veja o último cliente cadastrado com sucesso. Então essas mensagens vão aparecer. Se eu conseguir cadastrar o usuário com sucesso, você foi cadastrado com sucesso. Se de repente, por algum motivo, eu não conseguir fazer esse insert no banco de dados, em vez de aparecer aquela mensagem de erro estranha, aparece aqui, ó, houve um erro. E ele vai mostrar para mim a última pessoa, o último cliente ou o último usuário que foi cadastrado. O último, vou até mudar aqui, ó, usuário cadastrado. E olha só, aí eu começo aqui o meu HTML, né, meta tags normal, e eu tenho aqui um echo. O que esse echo faz? Ele vai imprimir para mim o conteúdo das minhas variáveis, ó. Se tiver tudo certo, esse é o conteúdo. Se tiver erro, este é o conteúdo. E independente se estiver certo ou errado, ele cria de novo uma variável SQL, porque aquela lá de cima ela já foi utilizada, e faz uma conexão, um select from, ó. Quem está acostumado com base de dados conhece o select from. Ele está indo lá na minha tabela usuário, está ordenando as informações pelo ID em ordem decrescente e está trazendo somente um registro, ou seja, somente o último registro cadastrado. Na sequência, através aqui do método MySQLFetchObject, ele transforma a minha variável num array e ele vai colocar as informações que estão vindo do meu usuário lá da base de dados. Tá aqui, ele vai colocar em ordem e na sequência ele vai fechar a minha conexão. E aí, pessoal, olha só, eu vou salvar, né? Deixar salvo aqui, tá bom? E eu vou jogar isso daqui também lá para o nosso WordSpace, lá para a nossa hospedagem. Então, vou vir aqui, ó, eu vou clicar aqui no voltar. Eu vou voltar aqui também e eu vou criar uma nova pastinha aqui para mim, ó. Né? Porque eu estou fechando e eu quero inclusive fazer o login. Então, ó, eu vou criar aqui uma nova pastinha aqui, 0819. Vou abrir ela aqui, ó, 0819 e vou fazer o upload dos meus arquivos, ó. Opa, champ, não, agora mudei aqui. É dessa daqui, ó. Vou pegar aqui todos os meus arquivos aqui, ó. Upload. Tá aqui, ó. Eu tenho que chamar esse arquivinho aqui, ó. Tá bom? Então, para facilitar a nossa vida, não ter que ficar digitando muito, eu vou abrir ele. E com ele aberto, ó, eu dou um clique aqui em cima, ó. Clico, Ctrl A para pegar o link inteiro, Ctrl C eu copio. E agora eu vou vir aqui, ó. Ctrl V. Pronto.
tá? Então, ó, só para a gente não fazer fazer os mesmos registros, vou abrir aqui, ó, o Maurício, né? E aqui eu vou colocar aqui, ó, Maria, tá aqui. Aí vou colocar um número qualquer aqui de celular, colocar aqui uma data, ótimo, um e-mail aqui, Maria, arroba Maria, 1, 2, 3, 4, 5. Olha só que legal. Vou clicar no cadastrar. Você foi cadastrado com sucesso. E ele mostra os seus dados aqui para confirmar se você é você. Então, quando eu venho aqui, ó, e eu clicar no procurar, tá aqui, ó, o último. Então, ele organiza aqui, ó, em ordem decrescente e só mostra o último. Por isso que só mostra Maria. Aí, olha que interessante o tratamento de erro que nós fizemos. Se eu clicar no voltar e simplesmente tentar cadastrar a mesma pessoa de novo, clicar aqui no cadastrar, ó, o e-mail está igual. Houve um erro, vejo o último usuário cadastrado com sucesso. Então ele mostrou a Maria, que foi a última. Se eu clicar aqui, ó, e atualizar, ó, não tem ninguém a mais. Agora, se eu clicar lá, voltar aqui e mudar aqui, ó, para 1, colocar aqui, ó, 3, inclusive aqui vou colocar, ó, né? Vou aumentar aqui, ó. Só para a gente ter certeza, né? Porque eu mudei o e-mail, né? Ó, é o e-mail que está no comando. O nome pode inclusive ser o mesmo, ó. Vou deixar o mesmo nome aqui, ó. É o e-mail que está no comando. 1, 2, 3, 4. Cliquei, tá lá, você foi cadastrado com sucesso e eu tenho aqui a última pessoa que foi cadastrada, a gente pode ver pelo e-mail. Então, olha aí a gente já fez rapidamente aí um tratamento de erro bastante simples para não ficar aquela mensagem estranha para o nosso usuário. Beleza? Bom, tá aí feito? Legal. Agora é hora da gente implementar o login. Para a gente fazer a implementação do login, eu vou precisar eu vou precisar de um formulário, né? E antes de eu fazer o meu formulário de login, né, na verdade eu vou precisar de um formulário de login. Então eu vou pegar aqui, ó, esse meu form e eu vou fazer um save as, ó. Um save as. E aí o nome desse formulário vai ser bd form login.html. Eu já deixei aqui o nome certinho para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Eu vou salvar e vou abrir esse outro form aqui, ó, para deixar ele aberto aqui na ordem, ó. Então vamos lá. Tá lá. Então, ó, conectei, desconectei, cadastrar o usuário. O cara que pega, o inserir usuário, ele pega as informações do meu formulário e manda para o banco de dados. Tudo bem? Inclusive com um tratamento de erro aqui, bastante simples. E agora é hora da gente fazer o login. O nosso formulário de login, ele tem estas informações, ele é bem curtinho, né? Na verdade, eu vou pegar aqui só essa parte do body aqui, ó. Pronto. Só essa parte do body aqui, ó. Porque a parte de cima ali já tá legalzinha, bem feitinha, né? Tá ali, ó. Então tá aí, ó. Vou salvar. Então, o que o nosso formulário de login, ele tem? Ele é bastante simples. Ele tem um campo usuário, um campo senha. E ele chama o arquivo, ó, bdlogin.php. bdlogin.php. Se você pegar aquele nosso arquivo de login com sessões que nós fizemos há algumas semanas atrás, algumas aulas atrás, né? A estrutura desse nosso novo arquivo do bdlogin é praticamente a mesma. Porém, agora, diferente daquele que tinha o usuário e a senha fixa no código PHP, esse novo código ele vai vir buscar o usuário e a senha aqui, ó, dentro da nossa tabela. A hora que eu digitar o usuário, ele vai verificar se esse usuário existe aqui na tabela. Se ele existir aqui na tabela, ele vai buscar a senha desse usuário. E aí vai comparar o usuário e a senha se eles são iguais. Então, eu vou criar esse novo arquivo, tá bom? Eu vou pegar esse meu arquivo aí, ó, de modelo, que é o meu arquivo bd inserir usuário, e vou dar um file save as. Vou colocar o novo nome para ele, ó lá, bdlogin.php, tá bom? Não vou doar nada não. Vou deixar ele usar aberto aqui na ordem, né, como a gente tem feito, né, ó. Tá aqui. Ctrl A aqui, vou apagar tudo aqui, porque a gente só usou para salvar como. Eu vou colocar aqui o nosso novo arquivo.
Então, ó, vou colocar aqui o nosso novo arquivo, que é o cara que vai fazer aí o nosso login. Ctrl C, ou melhor, Ctrl V. Pronto. Nossa, professor, que complicado, hein? Calma, gente. A gente vai lá. Então, olha só. O que eu tenho aqui? Ó? Tá tudo comentadinho para ficar mais fácil. Primeira coisa, eu verifico se o nosso usuário ele digitou aí o nome de usuário. Se ele digitou o nome de usuário no meu formulário, né? Se tiver digitado, aí ele dá sequência no meu arquivo, ó. Se o nome do usuário estiver vazio, ele vai direcionar, né, o nosso usuário para esse arquivo, bd form login. Opa, vamos corrigir, não é PHP, é HTML. Opa, maiúsculo não pode. HTML, que é este cara aqui, ó. Cadê, ó? Form, opa, não, de login, né, ó. bd form underline login.html. Então, se eu deixar o usuário vazio e clicar no botão login, vai chamar esse arquivo vai ver que não tem essa variável, está vazia, e vai voltar para o formulário. Então, já vou deixar salvo aqui. Tá bom? Então, é isso que eu estou fazendo. Eu estou verificando se foi digitado alguma coisa no login. Se foi digitado, se for diferente de nulo, então ele vem aqui, ó. Ele pega o usuário digitado e a senha digitada. Abre uma conexão com o nosso banco de dados, ó, o BD conectar. Abre a conexão com o banco de dados. E simplesmente ele faz um select, ó. Ele faz um select no meu banco de dados. Nesse select ele pega a coluna e-mail do usuário, senha do usuário, da TBL usuário. E ele vai fazer um filtro where, ele vai filtrar o campo e-mail do usuário se tiver alguma coisa digitado igual. Então, ou seja, deixa eu colocar isso daqui para executar, porque a gente vai fazendo isso aqui passo a passo. Eu vou dar um salvar aqui, ó, e eu vou subir um arquivinho aqui a mais para o nosso workspace. Eu acho que não está ficando claro a explicação. Então, eu vou clicar aqui no voltar e eu vou subir aqui o nosso arquivo, assim, o nosso arquivo de login. Cadê, ó? Eu vou pegar aqui ó, o nosso form de login, ó. Tá aqui, ó. Vou pegar o nosso form de login por enquanto. Tá? E aí eu vou fazer o mesmo esquema, ó. Vou abrir ele aqui, ó. Aí eu clico aí nele aqui, ó, Ctrl A para selecionar o link todo, Ctrl C para copiar. E aí eu abro ele aqui na minha guia, ó. Então tá aqui, ó. Se tiver vazio, né, e a pessoa clicar aqui no login, essa variável aqui vai estar vazia e ele vai mandar ele de volta para o formulário. Se eu digitei aqui alguma coisa, não importa o que seja, ele vai pegar esse usuário digitado e vai buscar lá na minha TBL usuário. Qual que é a TBL usuário? Olha ela aqui, ó. Vai buscar aqui na minha TBL usuário, nesse campo aqui, ó. Se tem alguma coisa digitada igual. Por exemplo, vou colocar aqui o Maria Maria lá. Vou colocar aqui, ó. Maria, arroba Maria. Pronto. Então, ele vai vir aqui, ó, nessa select aqui, ele simplesmente vai vir nessa base de dados e vai pegar esse campo aqui, ó, Maria, Maria. O que eu tenho mais aqui? Beleza, pegou, fez o select, ele coloca essas informações aqui, ó, ele executa a consulta, a string, ó, ele chama a conexão e chama essa string executando aqui essa consulta. Coloca as informações no MySQL French Array, transforma o resultado em um array, fazendo com que as informações fiquem separadas, linha por linha, coluna por coluna. E olha só o que ele faz. Eu crio uma variável usuário BD e eu pego o e-mail que está cadastrado lá na minha tabela, que é igual ao que foi digitado. Mas eu pego, pessoal, o que está lá na tabela. E eu pego também aqui, ó, senha BD. Eu pego também a senha que está lá na minha base de dados. Então, essa minha consulta ela só serviu para mim verificar se lá no banco de dados eu tenho alguém cadastrado com o usuário que foi colocado no formulário de login. E aí eu filtro esse usuário e pego essa senha que está lá na base de dados também.
fecho a conexão com o meu banco de dados. Está aqui, ó, fechei a conexão com o meu banco de dados. E aí, a hora que eu faço um comparativo, olha só, eu vou fazer um comparativo, vou perguntar, ó, o usuário que foi digitado lá no formulário é igual ao usuário que eu trouxe do banco de dados? E a senha que foi digitada no formulário é igual à senha do banco de dados? Se as duas informações foram verdadeiras, ele inicia uma sessão com o valor sim, e ele cria aqui ó, uma variável com mensagem body, um H1, com o texto, ó, você está logado, e ele faz um complemento a essa mensagem também, ó, com a concatenação, simplesmente com o link, né, para aquele nosso famoso arquivo restrito. Tá aqui, ó, nosso famoso arquivo restrito. Beleza? Caso um desses dois aqui não seja verdadeiro, ele vai definir a seção login como não, e a mesma variável aqui vai tomar outros valores, ó, você não está logado. Feito isso, eu tenho aqui o meu HTML, tem essa parte aqui que é desnecessária, vou salvar aqui de novo, e ele simplesmente chama a minha variável mensagem body, ó, que está aqui, ó, que ela pode ser duas. Se for sim, é essa aqui, e se for não, é esta daqui. Beleza? Eu vou salvar aqui e vou fazer o upload deste arquivo. Cadê aqui? Pam, 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 pam. Opa, vou voltar aqui. Eu vou fazer o upload do BD Login. Tá bom? É isso mesmo? Tá aqui, ó, BD Login. Vamos lá, upload. Clique. BD Login. Abrir. Upload. Tá aí, ó, feito o upload. Vamos fazer um teste. Então, vou colocar Maria, Maria. 1, 2, 3, 4. Login. Deu algum problema ali, ó. Ele falou que eu não estou logado. Acesso ao arquivo restrito. O arquivo restrito eu não tenho ele ainda. Então eu vou criar esse arquivo restrito aqui. Mas vamos verificar aqui, ó, se deu algum erro aqui. Vamos colocar aqui, ó, vamos deixar vazio, vamos fazer um teste, ó. Vou deixar vazio, login. Ó, ele não vai, ó. Ele não vai. Agora vamos colocar aqui, ó, Maria, arroba, Maria, opa. Maria, arroba Maria. Vamos conferir a senha, se está certinho lá, ó. Opa, Maria, Maria, a senha é 1, 2, 3, 4, 5. Ah, detalhe, hein? Detalhe, hein? Maria. Vou colocar, ó, 1, 2, 3, 4 e vou clicar no login. Você não está logado. Eu vou voltar agora. Agora eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5. Você está logado. Se eu clicar aqui vai dar erro porque esse arquivo ainda não existe. Mas eu vou criar ele agora. Ah, importante, né? Eu tenho que ter o BD Logoff. Esse é o BD Login. E eu vou criar agora também porque eu preciso de um arquivo para que eu possa fazer o Logoff e destruir a minha sessão. Então vou dar o File, Save As. O nome do arquivo aqui é BD Logoff. Vou clicar aqui no BD Login de novo para manter a ordem como a gente tem trabalhado, né? Ctrl A, dá um delete aqui e aí eu vou colocar o meu código para fazer aí o logoff. É importante, pessoal, que aqui nesse logoff a gente acrescenta um pouco mais de informações, ó. Eu estou chamando a sessão aberta, estou destruindo ela, estou limpando, né? Estou limpando os dados da minha sessão e eu estou direcionando o nosso usuário para um outro arquivo. Nesse caso aqui, eu vou direcionar ele novamente para o formulário de login, né? bdformlogin.html. Eu vou salvar e só para finalizar aqui, pessoal, eu já vou deixar o nosso documento restrito. O documento restrito ele é o mesmo feito naquela outra aula. Ele não mudou praticamente nada. Vou dar aqui um Save As, tá bom? Tá aqui. Novamente vou abrir aqui o logoff para manter na ordem todos os arquivos criados. Ctrl A, dou um delete. E agora vou pegar aqui o nosso arquivo, nosso documento restrito, que praticamente ele não mudou nada daquele dia da sessão. Ó. Chama a sessão, verifica se a minha sessão está login. A única coisa é aqui, ó. Caso eu não tiver logado, ele me direciona para o arquivo HTML, formulário de login HTML. Tá bom? Essa parte aqui eu não preciso. Esse comentário. Deixa eu ver, arquivo restrito.
Ó, ele chama aqui. Essa questão aqui eu também não preciso chamar essa conexão, ó. Eu vou tirar aqui também, ó. Porque ele valida a minha sessão aqui, eu já estou logado, ele não precisa fazer nenhum tipo de conexão. Tá aqui, ó. Pronto. Salvei. Vamos verificar? Então eu tenho que fazer alguns arquivos aí, tem que fazer o login, ó. Do logoff e do restrito. Então vamos lá. Cadê? Vamos aqui. Opa, upload. Tá aqui, ó. Logoff e restrito. Upload. Prontinho. Se eu estou logado, clicar no arquivo restrito. Tá aqui, ó. Você está em um arquivo restrito. Se eu clicar aqui no logoff, ele é direcionado para o meu formulário. Se eu clicar aqui, ó, de novo na Maria e colocar a senha 1, 2, 3, 4 e clicar no login, ele fala, ó, você não está logado. Se eu chamar aqui o arquivo restrito, ele me manda de volta pro formulário. Então, pessoal, tá aí. Com isso a gente fechou aí o nosso cadastro de usuário. Eu tenho um formulário que manda as informações para minha base de dados online e eu tenho também já os meus arquivos para fazer aí o meu login de forma online, localizando o usuário dentro da nossa hospedagem. Beleza? Então, só para a gente fechar aí, ó, voltando aqui, esses são os arquivos que nós criamos hoje, tá bom? Espero que a maioria deles, o mais diferente de todos aqui, ó, que posso dizer que é o X da questão, é o nosso BD inserir, mas quem está acostumado com banco de dados compreende perfeitamente o insert into aqui e o select, e também o login, né? O login é um arquivo um pouco mais detalhado, mas se você observar certinho cada linha, cada comentário feito aí, você vai compreender certinho cada uma dessas partes. E é lógico, dúvidas? É só me procurar, é só me chamar, ou coloque aí nos comentários, na parte de baixo aí. Beleza, gente? Um abraço do mal e tchau, tchau, pessoal. Valeu!